Boa tarde, amigo. Nós recebemos com muito prazer a doutora Eveline Catão, que é multimédica, né? Ela é ginecologista, ela trata de reprodução humana e é legista. Eu vou primeiro falar da legista. Como é o trabalho de uma legista, doutora? João, é assim, na verdade, para ser legista, você tem que fazer um concurso da Polícia Civil, né? Muitos não sabem, acham que é uma especialidade da medicina, mas, na verdade, qualquer médico pode fazer o concurso e ele se torna um médico legista. E durante a Quer dizer, atividade... você é policial também. Sou policial. Sabe atirar? Sei. Sabe, é bom avisar. Sim, aí qual é o trabalho da médica legista? Bem, então o médico legista, ele vai fazer perícias com vivos e com mortos, porque quando se fala perícia médico legista, pensa-se mais em mortos, mas na verdade mais de 90% são com vivos. Então são vítimas de violência física, violência sexual e também fazemos perícias de DPVAT, acidentes de trânsito, né? Esses são, assim, a grande maioria dos exames, né? E dos mortos? Dos mortos também, nós fazemos a necrópsia, né? O que é a necrópsia? Você abre o corpo para ver as coisas? O corpo, ele é aberto, né? Nós temos um agente de medicina legal, antigamente chamado de auxiliar de legista, que também é concursado, então ele faz a abertura do corpo. Nós podemos também, não é tão frequente o médico abrir também alguns órgãos para ter um maior esclarecimento, né? Mas a gente tem o auxílio desses profissionais e a partir da observação anotamos, colhemos material, pode ser um material toxicológico, pode ser para análise das vísceras, que é o histopatológico, pode ser um residuográfico, que é para ver se tem pólvora de tiros. E como é que a senhora descobre que a pessoa tomou droga, cheirou droga e bebeu demais? O corpo mostra? Sim, o corpo mostra. Claro que existe uma limitação das técnicas, assim, do prazo, mas a gente consegue pegar bem. Por exemplo, um acidente de trânsito, uma morte por acidente de trânsito. Nós colhemos a alcoolemia e também outras drogas ilícitas, né? Mas a gente consegue ainda pegar com 3 até 5 dias, se o paciente naquela hora ele estava alcoolizado ou não, né? Durante o acidente. Colhemos material do humor vítreo, que fica no globo ocular, também do sangue, da cavidade cardíaca e também periférico. E às vezes a gente recolhe também alguns pedaços de órgãos e manda para o laboratório, ele consegue detectar a presença dessas substâncias. Nenhum desses caras que a senhora fez apareceu de noite a alma dele, não, para ele procurar, não. Olha, eu acho o ambiente do IML, por incrível que pareça, menos agitado, digamos assim, menos assustador até do que um hospital. Porque o cara tá morto, né? Não pode. Aí ele tá tranquilo ali, mas a alma não apareceu, não, ainda. Eu nunca vi, não. Mas tem aquelas histórias, né? As lendas do IML, tem sim. Agora vamos falar com a ginecologista. Doutora Eveline, a menina, a jovem, deve procurar ginecologista a partir de que idade? Olha, não existe uma idade fixa, tá? Existe uma recomendada. Por exemplo, a menina, quando ela já está perto da menstruação, que começa aqueles caracteres secundários, a mama desenvolvendo, o pelinho aparecendo, o pubiano, então a mãe já deveria levar a ginecologista, tá? Eu sei que ela está sendo acompanhada por uma pediatra, mas o ideal é que ela passe agora para os cuidados da ginecologia, porque ela vai ver se está desenvolvendo bem, se está no período correto, porque pode acontecer, por exemplo, o que a gente chama de puberdade precoce, que ela menstrua muito cedo. Dos 9 aos 15 anos a gente considera normal. Então tem menininha que já está com pelinho, com 5, 6 anos e a gente não quer que isso aconteça, principalmente por causa da estatura dela, né? Então, a mãe, quando ela perceber alguma característica que a gente diz de mulher secundária, já deve levar. Algumas pessoas perguntam, mas você atende bebê, atende criança? Eu atendo também, por mais que a pediatra acompanhe, mas às vezes tem queixa de corrimento, às vezes ela não sabe se é um abuso sexual, se é alguma doença sexualmente transmissível. Então, a gente faz esse exame, né? Porque, afinal das contas, é o aparelho genital feminino. Então,
No geral, a ginecologista ela trabalha com aquela idadezinha reprodutiva, que é desde a menstruação até o principal, né? Até a menopausa, mas a gente continua também pós-menopausa. O ginecologista é a clínica, né, da mulher. Doutora, o sexo precoce é perigoso? A relação A criança sexual. que tem relação sexual muito nova. Sim. Primeiro, pela própria imaturidade do desenvolvimento mental, né? Ela não vai entender que ela tem risco de pegar doenças, ela não entende as consequências de uma gravidez muito precoce, porque o corpo dela ainda não está preparado. O útero é tão arriscado quanto uma gestação tardia. É considerado alto risco, inclusive alto risco até para desenvolvimento de doenças para o bebê. Desenvolve também pressão alta, pré-eclâmpsia, maior risco de parto prematuro e morte materna também, porque essa criança ela não está preparada, o organismo. O ideal é que se engravide alguns anos após a primeira menstruação. Doutora, o que é o ímen? O ímen é uma membrana que ela, no início, ela é bem fininha, depois ela se torna carnosa na entrada da vagina. Que aí é por isso que na parte médico-legal, por exemplo, a gente se baseia no conceito de virgindade, né? Porque virgindade a gente sabe que, na verdade, não é só aquela membrana. Mas, então, o ímen, ele protege aquela entrada da vagina. E aí considera-se que quando ela está inteira, a menina ainda não teve relação sexual, a gente chama de virgem, né? Mas se você for ampliar o conceito de virgindade, existem outras modalidades de sexo e também algumas que até foram estupradas não têm a membrana e a gente diz assim, é virgem porque ela não teve por vontade, né? Teve Mas forçado. tem os cirurgiões que recuperam o ímen, tem isso? Pode? Existe uma reconstituição do ímen, né? Mas isso é uma coisa assim, estética, no exterior é até mais comum, algumas fazem por vaidade, por novo relacionamento. Vai enrolar, né? O novo, né? Pois é, porque é uma pessoa que já tem atividade sexual, né? É algo que, quando é rompido a primeira vez, geralmente causa desconforto, dor, né? Mas talvez para impressionar o parceiro. Olha, tem casos de muitas mulheres reclamem do corrimento. O que é o corrimento? Tem um nome, né? Como é o nome? É corrimento mesmo. É corrimento. O nome é corrimento. Existem os corrimentos que são normais, que a gente diz, os fisiológicos. A mulher, ela tem um ciclo menstrual. Então, assim que termina a menstruação, a calcinha geralmente fica limpa, não tem um corrimento. Aí, quando está perto do meio do ciclo, na ovulação, ele fica parecendo uma clarinha de ovo. Aquilo ali é do período fértil, então isso é fisiológico. Quando ela ovula, ele passa a ser branquinho. Então, esses corrimentos, tanto esse clarinho, feito uma lubrificação, uma clara de ovo, e aquele branco pós-ovulação, são normais, não tem odor, não dão coceira, não dão queixas. Agora, existem aqueles corrimentos que realmente são patológicos e a gente deve tratar. Paciente que está com mau cheiro, e o cheiro mais frequente a gente chama que é o cheiro de peixe podre, né? Alguns dizem que está com cheiro de camarão. Corrimento amarelado, esverdeado, É tudo fruto do mar. acinzentado. Ou é peixe ou é camarão. Exatamente. Aí esses chamam a atenção e devem tratar, porque dão incômodo, dão inflamação também no colo do útero e às vezes dentro do próprio útero. Porque esse útero é muito conhecido pelo câncer no útero. O que é o câncer no útero? O que é o útero? Bem, o útero é um órgão, ele parece uma pera, um órgão da mulher, onde ele foi feito para gestar, praticamente para gestar, né? Então, assim, ocorre a descamação, menstruação através dele. Então, que cânceres um útero pode ter? Ele pode ter o do colo do útero, que imagina assim, vamos imaginar uma lâmpada daquela incandescente, não é? Que ela tem aquele gargalo ali, ao colo do útero, e existe o do corpo do útero, né? Que é aquela massa maior, assim, digamos assim, da pera. Né? Então, são dois tipos de cânceres totalmente diferentes, causados também por entidades diferentes. O do colo do útero é relacionado ao vírus do HPV, que é o papiloma vírus humano, que é
adquirido através do sexo. Já o do corpo do útero é mais relacionado à obesidade, hormônios e uma idade mais avançada. Não teria a ver com o sexo. São esses Ô, principais. doutora, é importante para um bom funcionamento do órgão sexual a limpeza? Sim. Agora eu vou fazer uma ressalva, né? Porque muitas mulheres elas têm um costume que é errado de sempre lavar a vagina e não sabem que a vagina, na verdade, ela é autolimpante. Então, muitas mulheres têm a mania de pegar o chuveirinho e introduz o dedo e lavam a vagina. Isso é ruim, porque você destrói aquela flora ali, que é feita. A mulher, ela tem as bactérias que vão proteger ali aquela vagina. Então, a higiene deve ser, sim, feita na parte externa, que é a vulva, né? A vagina é a parte interna, não deve ser lavada, não, com frequência. Na verdade, nem deve ser lavada, né? Só caso, algum caso fortuito, mas a parte externa, sim. E também existe uma quantidade. Tem gente que lava demais e destrói aquela proteção externa da vulva e termina predispondo a fungos, bactérias, alguns cortes que já são portas de entrada para infecções. E realmente é uma área que dá problema para a mulher, né? Porque Exato. causa incômodo e dor, né? Exato. Muitas perguntam, inclusive, a respeito, que tem também a ver com a higiene da depilação, né? Porque antigamente as mulheres deixavam mais os pelos e hoje em dia há uma tendência a tirar os pelos, inclusive todo, né? Inclusive da parte central, não só nos cantos. E elas questionam, mas eu vou pegar mais doença. O pelo em si, ele tem um papel de proteção, mas a paciente ela pode sim retirar os pelos sem problema nenhum. Contanto, se ela é uma paciente que ela tem muita alergia, então ela não vai fazer com gilete, ela vai usar um outro método de depilação, uma cera, um laser, mas se manter aquela área ali não inflamada, não tem problema nenhum, usar ou não usar o pelo naquela região. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a doutora Eveline Gatão. Nós vamos continuar conversando com a doutora Eveline Gatão, que é uma multimédica. Agora nós vamos para a área de reprodução humana. Como é que a senhora entrou nessa área? Bem, reprodução humana foi uma área, é uma área, na verdade, que eu sempre admirei, desde antes até de entrar na ginecologia. Como médica, a gente se forma e aí vai fazer a residência médica, que é a nossa especialização em ginecologia e obstetrícia. Então, desde o primeiro dia eu disse, quando eu entrar, eu quero fazer reprodução humana, que na verdade é uma subespecialidade da ginecologia e obstetrícia. Eu sempre me encantei com essa área de infertilidade e de poder tentar ajudar esses casais a procriarem, né? Pensando na importância do sentimento de você poder ter um filho, de você se satisfazer como maternidade e paternidade, como família. Quem é mais bonito. infértil, o homem ou a mulher? Muitos acham que é a mulher, mas na verdade é igual, né? Tanto o homem quanto a mulher, hoje em dia, os estudos mostram que a taxa de infertilidade é semelhante. Então, em torno de 30% a mulher, 30% o homem e o resto causas conjugadas, no caso do homem e da mulher, né? Quando a gente trata infertilidade, a gente trata o casal, a gente não trata um só. Olha, tem muitos casos, né, de mulheres, né, mulheres de sucesso e que querem primeiro brilhar na sua carreira, fazer sucesso e só pensar na maternidade depois dos 40. Aí guarda o óvulo. Esse negócio de guardar o óvulo é uma coisa boa, doutor? É uma ferramenta excelente, né? Graças ao desenvolvimento das técnicas de reprodução assistida. Porque hoje em dia a mulher
como foi dito, ela quer estudar, ela quer se estabilizar financeiramente, tem outros projetos, mas o relógio biológico, ele é cruel com a mulher, principalmente, né? Porque o homem, ele está renovando o estoque, a cada 3 meses tem produção de espermatozoide, a mulher não. Ela nasce com aquela quantidade e ela só vai diminuindo até a menopausa. Então, você dispor dessa ferramenta de congelar os óvulos, porque aí você fica tranquila para você poder exercer sua profissão ou o seu sonho e depois ter uma gestação segura, mais saudável. Por quê? Porque o óvulo, você fica com a idade que você congelou o óvulo. Se você tiver 40, mas congelou os óvulos com 30, 32, é como se você estivesse engravidando aos 30, 32 anos. O óvulo está novinho, né? Não envelhece, não. O óvulo fica lá congelado na idade que a mãe congelou. A idade, ela consegue preservar de uma forma excelente. Olha, teve um caso recente que teve um espaço muito grande da mídia, foi Cláudia Raia. O que foi aquele negócio de Cláudia Raia? Diga aí. Olha, todos perguntam muito, né? É um caso bem polêmico. Ela diz que tinha congelado os óvulos antes e que tentou fazer com os próprios óvulos. Ela foi congelar aos 48. Aos 48 anos, a qualidade já é muito ruim. Então, é muito difícil você ter um embrião bom para dar uma gestação aos 48. E, pelo que ela falou, ela disse que fez um preparo hormonal, mas que não chegou a transferir esse embrião porque não evoluiu. E, um tempo depois, logo em seguida, ela foi fazer uma ultrassom e ela estava ovulando naturalmente e engravidou. Se você analisar assim, eu diria que foi um milagre. Né? Um milagre. É uma coisa fora da curva da medicina. A gente não pode, de forma alguma, tomar como regra. Pacientes nessa faixa etária dela não podem ficar na falsa esperança de que vão engravidar assim. Até porque ela já estava na menopausa, né? Ela já estava sem menstruar há alguns anos. Ela fazia, pelo que ela divulgava nas redes, algum tipo de reposição. E é também atleta, isso ajuda a proteger contra o envelhecimento e talvez tenha desencadeado essa ovulação espontânea, né? Como Mas já ela teve falou. paciente da senhora que chegou lá, eu quero engravidar, porque Cláudia Raia engravidou com 55, eu tenho menos, não pode, né? É bem difícil. Depois dos 35, já tem uma queda na fertilidade grande. Após os 40, eu digo que a ladeira vai mesmo abaixo, né? E na faixa dela, após os 50, é coisa assim realmente milagrosa, que a gente não conta com isso. Agora, com os próprios óvulos, tá? Porque eu tenho pacientes que resolvem engravidar nessa faixa etária, perto dos 50 ou até mais, com óvulos doados. Porque você pode pegar um óvulo de uma mulher mais jovem, fertilizar com o do seu parceiro e gestar. Essa mulher de 52, 53, 55 anos, ela pode sim. Agora, o sêmen, né? Outro dia eu vi uma reportagem de um rapaz na Finlândia que vivia de vender o esperma dele, né? E a pessoa pode escolher quem quer, que só quer galego do olho verde, né? Existe aqui um banco de sêmen. Existe no Brasil? Aqui existe um grande banco principal que fica lá em São Paulo e os sêmens, eles são catalogados por perfis. Aqui no Brasil, a gente não tem acesso à foto do doador, nem ao contato. No Brasil, não, mas existem países que você pode até conhecer, ir à casa, conversar com o doador do sêmen. Mas aqui o que é permitido é você ver cor de pele, cabelo, olhos, hobby, profissão, a idade dele. Você tem acesso também a um breve histórico também de doenças pessoais e familiares, para dar uma segurança para quem está adquirindo essa amostra de sêmen. Ô, doutora, uma saia justa, qual é a opinião da senhora sobre barriga de aluguel? Olha, eu acho, aqui no Brasil, a gente chama, na verdade, não é barriga de aluguel, é um termo antigo. A gente chama... Virou novela? Virou. Nome de novela? É um termo que a gente considera até... está em desuso porque não existe um aluguel. No Brasil, não. Em outros países, sim. Você pode pagar para aquela mulher gerar aquele bebê. Mas aqui no Brasil, não. É por puro altruísmo. Então, eu acho uma ferramenta muito boa. Eu acho uma coisa, assim, maravilhosa. Porque se a mulher ela não tem condições, o útero dela não tem condições de gestar,
seja por alguma malformação ou porque ela tem alguma alteração no corpo que ela não suporta uma gestação, então ela pode abrir mão de, antigamente só podia parentes ou dela ou do companheiro de até 4º grau, mãe, tia, prima, avó, irmã. Agora, o Conselho Federal de Medicina flexibilizou um pouco e você pode, de repente, chamar uma amiga para gerar aquele seu bebê. Agora, claro, justificando, né? Mas, no geral, a gente pega o parentesco mesmo, até por questões, implicações legais, para não depois querer gerar e ir embora com o bebê. Claro que a senhora já deve ter tido paciente de casais homoafetivos, né? E que querem ter filho. Qual é o caminho que a senhora diz para um casal homoafetivo que quer ter um filho? Olha, quando é homoafetivo feminino, geralmente uma gera, né? Já que a gente tem ali 2 úteros, então o que acontece? Uma vai gerar e a outra doa o óvulo. E aí ela adquire uma amostra do sêmen, de um banco de sêmen, fertiliza e coloca aquele bebezinho, um embrião, no útero da outra, que ela vai gerar mais o óvulo da companheira. Geralmente acontece isso. Às vezes, todo o material é daquela só que vai gerar. Ela pega o óvulo dela com o útero e o sêmen comprado. Agora, no homoafetivo masculino, eles usam mais o útero de substituição, que é a barriga de aluguel, né? Nesse caso, por motivos óbvios. Esse sêmen comprado é caro, é? É o que eles dizem assim, o sêmen, o óvulo, ele não é comprado, né? Aqui no Brasil é proibido venda dos gametas, que são as células, né? O óvulo e o espermatozoide. Porém, eles cobram as taxas de serviço, congelamento, armazenamento, descongelamento, transporte e termina que isso se torna caro. Para você ter uma ideia, uma amostra de sêmen nacional aqui em torno, varia de 4 a 7 mil reais, dependendo do perfil, né, que se escolha. E evidentemente que de vez em quando a senhora pega umas pacientes que a senhora tem que ser psicóloga, né? Que uma mulher, quando descobre que não pode ser mãe, é um trauma para ela, porque ser mãe é o sonho de toda mulher. É verdade. E de homens também. Também. Cá está crescendo, eu vejo cada vez mais no consultório a ânsia dos homens em serem pais, né? Então, é sim muito frequente, eu digo que o ginecologista está ganhando até do psiquiatra, do psicólogo, né? Principalmente o especialista em reprodução humana, porque essas pacientes, esses casais, na verdade eu recebo mais casais do que só a mulher, eles estão muito ansiosos, frustrados, depressivos, com baixa autoestima, influenciando não é só a fertilidade, influencia a relação conjugal, influencia na questão também da feminilidade e na masculinidade do homem, eles ficam se sentindo assim. E isso dá, inclusive, disfunções sexuais. A mulher fica com incômodo na relação, o vaginismo, o homem tem disfunção erétil. Então, até o sexo ele fica prejudicado. Ele quer tanto que o objetivo, em vez de ser um encontro de prazer, fica uma obrigação, uma meta de você conseguir engravidar. Agora, a senhora já teve casos em que essa inseminação artificial deu resultado e a senhora sentiu alegria muito grande do casal? Essa é a rotina. Eu acho que isso é que faz realmente a paixão. É o seu salário mais alto, né? É um salário, né? Expressa alegria. É, né? Verdade. É a satisfação. Eu acho que esse é o motivo de eu estar nessa área. Ver a alegria, assim, de um casal. Eles não acreditam, eu vou ser mãe, eu vou ser pai. E que não poderiam pelos métodos naturais. Principalmente, tanto os homens que têm muito baixa contagem de espermatozoide, quanto as mulheres que têm as obstruções nas trompas, que elas não conseguiriam de forma natural. E precisa de uma ajuda da reprodução humana. Eu digo que a gente vai lá, pega um pouquinho do material de um, pega o material do outro e dá uma carona. E, graças a Deus, consegue engravidar. E a senhora já recebe paciente que quer produção independente? Sim. Não quer saber quem é o pai, é?
Não, ela quer ser mãe. Não importa o pai. Não importa, não Paga importa. 7 mil e acabou. Exatamente, isso mesmo. Não é tão rara essa coisa não, né? Não, está crescente, sim. Quando a mulher, ela dá assim, ó, que a gente chama, né, o deadline. Ela chega ali, está perto dos 40, não achou o parceiro ideal, eu quero ser mãe, não vou deixar de ser mãe. Então, ela programa, agenda, né, compra o sêmen do perfil que mais adequa a ela e procede tanto à inseminação quanto à fertilização in vitro. Nós queremos agradecer a doutora Eveline. Ela deu show, como eu já disse, ela é multimédica, atua em várias áreas e em várias áreas ela faz sucesso. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.